Boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade nós vamos fazer um estudo cujo tema é a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento e seu cumprimento na Nova Aliança. Repito, a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento e seu cumprimento na Nova Aliança. Bom, de já eu gostaria de pedir bastante sua atenção. Esse estudo ele não é, vamos dizer, tão raso quanto à primeira vista parece. Ok? Isso aqui eu lhe afirmo. Esse estudo que vai falar sobre a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento e seu cumprimento na Nova Aliança, ele não é tão simples quanto à primeira vista parece. Então eu gostaria de ter a sua atenção se você realmente quiser compreender essa questão da promessa no Espírito Santo e seu cumprimento na Nova Aliança. Eu gostaria que você ficasse comigo até o fim, ok? Também eu quero dar os parabéns para todos vocês, meus inscritos, e também que não são inscritos, tá bom? Eu quero parabenizá-los por terem permanecido comigo até aqui. De certa forma, vocês estão me ajudando. Não só eu estou ajudando vocês, mas vocês também estão me ajudando, ok? Então vamos começar aqui sem delongas. Vamos para Ezequiel capítulo 36 e versículo 25. Olha o que diz aqui. Ezequiel 36, 25. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Bom, quando se fala em promessa do Espírito Santo, o que vem na nossa mente? É a passagem de Joel capítulo 2, versos 28 a 29. Não é que Joel diz, eis que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, quando se fala na promessa da efusão do Espírito Santo nos últimos dias, o que vem em mente aqui é logo a profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Porém, eu quero lhe dizer que não é só em Joel que nós encontramos a profecia que fala da descida do Espírito Santo sobre toda a carne nos últimos dias. Não é só em Joel. Por exemplo, aqui em Ezequiel 36, 25, nós temos sim a mesma promessa, ainda que em forma de metáfora, por exemplo. Então, espalharei água pura sobre vós. Esta água pura aqui é o Espírito Santo. Ok? Esta água pura aqui é o Espírito Santo. E ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Bom, aqui o que nós temos? Uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre quem? Sobre o povo de Israel. Prestai bem atenção. Todas as vezes que nós encontramos no Antigo Testamento, a profecia ou a promessa de derramamento do Espírito Santo, esta promessa ela é destinada nas páginas do Antigo Testamento. Esta promessa ela é destinada ao povo judeu, ao povo de Israel. É para a posteridade de Abraão, é para a descendência de Abraão, sim, é para os filhos de Israel, é para os judeus, é para a nação de Israel a promessa da efusão do Espírito Santo. Então eu quero deixar isto bem claro logo para vocês. Todas as vezes que nós lermos sobre a promessa do Espírito Santo nas páginas do Antigo Testamento, esta promessa ela aponta para a nação de Israel, para o povo judeu. Ok, queridos? Então vamos aqui para outra passagem. Ezequiel 37 e versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aqui nós temos mais uma promessa
do Espírito Santo na vida do povo judeu. Ora, aqui você sabe que aqui nós temos a visão do vale de ossos secos. Bom, em resumo, esta visão aqui ela fala do povo de Israel que estava espalhado entre as nações, mas fala da sua subsequente restauração nos últimos dias. E aqui nós temos em forma de metáfora este povo que eles são vistos como estando na sepultura das nações. Então vem a ordem de Deus para que eles ressuscitem. E começa assim, vem, os ossos se unem, depois dos ossos vem os nervos, vem a carne e vem a pele. E por último, vem o Espírito de Deus e dá vida a eles. Ora, o que nós temos aqui é uma outra promessa ventilada por Ezequiel na forma de, vamos dizer, de figura de linguagem, de metáfora, falando sobre a restauração do povo de Deus. E esta restauração ela começa com o derramar do Espírito Santo sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu. Ok, queridos? Versículo 14. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ok? Então nós temos aqui, e porei em vós o meu Espírito. Aqui é a mesma promessa que nós temos em Joel capítulo 2, versos 28 e 29, nós temos aqui. Agora vamos aqui para Isaías, depois eu vou para Joel. Isaías capítulo... no livro de Isaías aqui nós temos também várias alusões. Temos várias alusões no livro de Isaías. Isaías capítulo 35, versos 6 e 7. O que diz aqui? Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essas águas arrebentando no deserto e ribeiros no ermo é uma alusão ao Espírito Santo. A terra seca que é exatamente a nação de Israel. Certo? Essas águas aqui arrebentando, águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Que nós temos mais uma alusão à descida do Espírito Santo nos últimos dias sobre o povo judeu, sobre a nação de Israel. Versículo 7. E a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. Por quê? Por causa do Espírito Santo sobre a nação de Israel. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva, com canas e juncos. Ok, queridos? Agora vamos para Isaías 42, verso 1. Isaías 42, verso 1. O que nos diz aqui? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre as nações. Ora, esta profecia aqui de Isaías 42, 1, ela é citada no Novo Testamento. Você pode ver, por exemplo, em Mateus capítulo... Deixa eu ver se eu registrei aqui. Mateus capítulo 12, se não me falhe a memória. Esta mesma promessa... Pronto, vou ver bem aqui. 42, 1. Mateus 12, 18 a 20. Estas palavras elas são aplicadas ao Messias, a Jesus Cristo. De acordo com a ótica do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, lendo Isaías 42, 1, quem é o servo sofredor na visão do Novo Testamento? É Jesus Cristo. Eis aqui o meu servo, este servo é Jesus, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus sobre ele o meu espírito, juízo produzirá entre os gentios ou entre as nações. Certo? Só que na ótica do Antigo Testamento, esquecendo um pouco o Novo Testamento, na visão puramente judaica,
este servo sofredor aqui é a nação de Israel. Como eu já falei para vocês, nas páginas do Antigo Testamento, todas as vezes que você encontrar a promessa da efusão do Espírito Santo nos últimos dias, então esta promessa ela é destinada para o povo judeu, para a nação de Israel. De fato, a Bíblia dos gregos, a Septuaginta, aqui ela diz aqui, ó, eis o meu servo Jacó, a quem sustenho, o meu eleito Israel, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então a Septuaginta, ela não somente é uma tradução, mas ela é também uma interpretação. Então a Septuaginta deixa bem mais claro que este servo aqui é a nação de Israel. Porém, como eu já falei, o Novo Testamento, Mateus 12, 18 a 20, ele cita esta passagem a partir do texto hebraico que nós estamos lendo aqui e aplica a Jesus Cristo. Isso nós vamos ver mais à frente um pouco. Por enquanto vamos ficar aqui no campo do Antigo Testamento. Ok? O que eu estou lhe mostrando aqui é que, na ótica judaica, a promessa do Espírito Santo aqui ela tem a ver com a nação de Israel. É a nação de Israel que é vista como servo do Senhor a receber o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é para o povo judeu, é para a descendência de Abraão, é para o povo eleito, é para o servo do Senhor, e o servo do Senhor é a nação de Israel. Vamos aqui. Isaías 44, 3. Isaías 44, 3. Olha o que diz aqui. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, ou seja, sobre a posteridade de Isaías, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, mais uma vez aqui, nós temos a promessa de derramamento do Espírito Santo sobre quem? Sobre o povo de Israel. A promessa aqui, ela diz respeito e ela é destinada para o povo de Israel. Vou repetir. Só para você entender, vamos começar aqui do versículo 1, 44:1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Ok? Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, ou seja, sobre a posteridade de Israel, sobre a posteridade de Jacó, que é quem são os judeus, a nação de Israel, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, mais uma vez, aqui eu vou continuar o versículo 4. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Então, mais uma vez, nós temos aqui a promessa da efusão do Espírito Santo sobre quem? Sobre o povo judeu, sobre a nação de Israel. Calma que nós vamos já chegar no Novo Testamento. Isaías capítulo 11. Como eu falei para vocês, o livro de Isaías ele tem muitas profecias sobre a efusão do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 1. O que diz aqui? 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Óbvio que aqui nós temos uma alusão ao Messias. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Bom, mais uma vez nós temos aqui a promessa do Espírito Santo relacionada ao povo judeu. Claro que, na visão cristã, e até mesmo os judeus, eles entendem que, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Este renovo, ou rebento, do tronco de Jessé, ou a raiz de Jessé, ele é visto tanto por judeus, como por cristãos, como sendo o Machia, ou o Messias, que na visão do Novo Testamento é Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma promessa de que, sobre o Messias, repousará o Espírito do Senhor. O Espírito ele aqui é referido por 7 vezes. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho
e de fortaleza, o espírito do conhecimento e do temor do Senhor. 7 vezes. Não são 7 espíritos literais, mas é o espírito em sua plenitude, que aqui é prometido a repousar sobre o Messias. E vale lembrar que o Messias aqui ele está representando a nação de Israel. Em outras palavras, o que eu quero lhe dizer é que a promessa é para a nação de Israel. E o Messias ele está incluso aqui nesta promessa, ok? A raiz de Jessé, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O Messias ele faz parte do corpo que é a nação de Israel. Então aqui o Espírito é visto na sua plenitude a repousar sobre o povo judeu, o que inclui o Messias. Ok, queridos? Vamos aqui. 48:16. Isaías 48:16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Bom, num sentido profético, aos olhos do cristianismo, o que nós temos aqui é o Senhor Jesus Cristo dizendo, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma promessa de derramamento do Espírito Santo, que no caso aqui é sobre o servo de Jeová, mas isto amplia-se para a nação de Israel. Seja como for, eu já lhe falei que todas as vezes que nós encontramos no Antigo Testamento a promessa sobre a efusão do Espírito Santo, ela sempre está ligada ao povo de Israel. Temos mostrado que isso é visto como o Espírito Santo vindo sobre a nação, e nestas duas últimas passagens o Espírito Santo é visto repousando sobre um indivíduo, o servo de Jeová, que nós podemos também ampliar isso para a nação de Israel. Seja como for, o Espírito Santo, ele nunca nas páginas do Antigo Testamento, até onde vai a minha compreensão, o Espírito Santo, ele nunca é derramado, no sentido profético de que ele vai ser derramado nos últimos dias, ele nunca é visto a ser derramado sobre as nações, mas apenas sobre a nação de Israel. Isaías 61, versículo 1. Mais uma vez é o que nós temos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contreiros de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esta passagem aqui ela foi citada por Jesus Cristo. Deixa eu ver onde, ó. Em Lucas 4:18, Jesus ele toma o livro ou o rolo do profeta Isaías e lê exatamente nesta passagem: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E mais adiante, o que a gente leu. Então, de acordo com os escritores do Novo Testamento, a passagem que eu acabei de ler em Isaías capítulo 61, versículo 1, ela é uma profecia. Historicamente, pode falar de Isaías? Sim, nós não estamos negligenciando isso. Tá bom? Nós não estamos negligenciando, nós não estamos ignorando que a primeira mão seria o próprio Isaías, como um representante da nação de Israel, a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, nós podemos ver aqui o profeta Isaías, sim, não só o profeta Isaías, mas como podemos expandir aqui a nação de Israel recebendo o Espírito do Senhor. Mas o Novo Testamento, ele viu aqui uma profecia relacionada a Jesus Cristo. Lá em Lucas 4:18, como eu já falei para vocês, Jesus, ele abriu o livro do profeta Isaías, abriu o rolo e leu no local onde está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
pelo que me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus ele só leu até aqui. Ok, queridos? Vamos ver mais. Todas as passagens de Isaías eu já li. Bom, então no livro de Isaías, até onde eu pude encontrar as referências à descida do Espírito Santo, ao derramado do Espírito Santo nos últimos dias, são estas. Agora nós vamos aqui em Provérbios. Nós temos aqui Provérbios capítulo 1. E nós temos mais uma profecia sobre a efusão do Espírito Santo. O que diz aqui? Ó? Convertei-vos pela minha repreensão. Aqui é a sabedoria que fala. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ora, quando você vai ler aqui, em todo o contexto, aqui é a sabedoria que está falando. Ó. É Provérbios 1, 20 em diante. Ó. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Aí, ó. Vem aqui para o versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ora, quem é a sabedoria aqui em questão? É o próprio Deus. É o próprio Deus. A sabedoria aqui em Provérbios, em todo o livro de Provérbios, a sabedoria aqui, principalmente que ela é identificada com o próprio Jeová, com o próprio Deus. Então, o Espírito em questão aqui é o Espírito de Deus. A promessa é: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós. Sobre quem? Sobre o povo da eleição, sobre o povo judeu. Derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Sobre o povo judeu é que nós temos a promessa da efusão do Espírito Santo. Já li Joel. Pronto. Então vamos lá. Observação. O episódio registrado em Números 11, 25 a 29 constitui um precedente profético para a promessa de efusão do Espírito Santo sobre todos os santos de Deus. Moisés externou um desejo profecia. Vê Números 11, 29. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Números 11, 29. O que diz aqui? Porém Moisés lhes disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Então nós podemos dizer que a primeira vez que nós temos a promessa da efusão do Espírito Santo é aqui nesse desejo de Moisés. O desejo de Moisés, na verdade, é um desejo profecia, que se transformou numa profecia. Agora nós vamos aqui para o cumprimento. Eu já mostrei para você que nas páginas do Antigo Testamento, a efusão do Espírito Santo nos últimos dias ela está relacionada ao povo judeu. Sim, vamos aqui para Joel 2. Joel, o que diz Joel? Joel capítulo 2. O que nos diz aqui? A famosa passagem de Joel. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ora, sobre toda a carne, irmãos, entenda, sobre toda a carne do povo de Israel. Esse é o pensamento judaico. Sobre toda a carne aqui, você não pode pensar em termos de Novo Testamento. Sobre toda a carne aqui é sobre toda a carne do povo judeu. Vou lhe explicar. Nas páginas do Antigo Testamento, o Espírito geralmente ele é visto a repousar não sobre todos os judeus. Mas você vai ler quem tinha o Espírito Santo. O profeta Isaías, todos os profetas. Todos os profetas, eles tinham recebido uma porção do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo por medida. À medida que eles recebiam do Espírito Santo, enchia-os do Espírito Santo. Lembro mais, além de profetas, nós temos sacerdotes. Os sacerdotes também, todos eles recebiam a porção do Espírito Santo, que eles ficavam cheios do Espírito Santo. Quem mais? Os reis, como Davi. Na sua oração ele diz: Senhor,
não retires de mim o teu Santo Espírito. Então você vê que os reis de Israel eles também recebiam uma porção do Espírito que os deixava cheios do Espírito Santo. Por que eu estou lhe explicando isso? Porque é declarado no Novo Testamento, né, nas páginas do Novo Testamento, é declarado sobre um santo do Antigo Testamento que ele era cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Quem? O profeta João Batista. João Batista ele era cheio do Espírito Santo. Agora, entendamos que, a partir de um olhar do Novo Testamento, ser cheio do Espírito Santo não equivale a ter a plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo equivale a ter uma porção do Espírito Santo. Porção esta que enche qualquer um que tenha recebido o Espírito enche. Ok? Então vamos lá. Então, quem mais nas páginas do Antigo Testamento recebeu o Espírito Santo? Além do mais, a gente vê também nos casos de Bezaleel, que foi aquele que foi levantado por Deus para a construção do tabernáculo. Bezaleel, e eu não lembro mais o nome do outro, mas tinha um outro. Então, estes dois homens, eles receberam o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito de sabedoria para fazerem a planta do tabernáculo e levantarem o tabernáculo. Ok, queridos? Então, nós vemos isso no livro de Êxodo. Esses dois homens, além dos profetas, sacerdotes e reis, ou outro que Deus tenha comissionado, não estou lembrando aqui, mas o certo é que eu lhe digo, nas páginas do Antigo Testamento, o Espírito ele não era derramado sobre a nação, mas sobre profetas, sacerdotes e reis, ou alguém que Deus tinha comissionado dentro da nação, mas não sobre a nação. Razão porque é prometido nas páginas do Antigo Testamento que chegará um tempo em que toda a nação experimentará do Espírito Santo. Por isso é que a profecia de Joel diz aqui, ó. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, em outras palavras, sobre toda a nação de Israel. E vossos filhos, ó filhos de Israel, e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre o quê? Sobre os servos do povo judeu, também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito, o meu Espírito. Ok? Derramarei o meu Espírito. Ok, queridos? Então, a promessa aqui, ela diz respeito à nação de Israel. Pode ser, veja o que eu estou dizendo, pode ser que a referência aqui, ó, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito, já que o povo judeu, eles tinham servos, tanto hebreus como das outras nações, pode ser que neste caso aqui, o Espírito seja contemplado a ser derramado também até sobre os gentios, a saber, sobre os servos dos judeus. Ok? Se é que a questão dos servos aqui não seja exatamente judeus, porque nós sabemos que na nação de Israel haviam também servos hebreus. Ok, queridos? Vamos lá. Cumprimento. O Novo Testamento, então vamos para o cumprimento. O Novo Testamento mostra que Jesus Cristo foi o primeiro a receber a promessa do Espírito Santo. Por exemplo, quando você vai para Mateus 3,16, você vê que no batismo o Espírito Santo é visto a descer sobre Jesus. Em Mateus 12,18, ele citando Isaías 42,1, que diz: o Espírito, eis aqui o meu servo, pus sobre ele o meu Espírito. Mateus 12,18 está citando a passagem de Isaías 42,1. Eis aqui o meu servo, em quem se compraz a minha alma, o meu eleito, pus sobre ele o meu Espírito. Então, nas páginas do Novo Testamento, o primeiro homem a receber a promessa do Espírito Santo, e veja, o Espírito Santo na sua totalidade, na sua plenitude, o primeiro a receber o Espírito Santo na sua plenitude, receber sem medida, sem fração, chama-se Jesus Cristo. Marcos 1,10 também faz referência ao episódio do batismo em água de Jesus. Quando ele sai, ele recebe o Espírito Santo. Lucas 3,22, da mesma forma. Lucas 4,1 diz que ele, pelo Espírito, foi impelido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas
4,14 também diz que Jesus era cheio do Espírito Santo. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, em todas estas passagens, a gente vê que o primeiro a receber a promessa do Antigo Testamento, que fala sobre a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus, o primeiro a receber foi Jesus Cristo. João 1,32, isso aqui eu vou ler para vocês, que são menos referências. João 1,32. O que diz aqui? João 1,32. Vamos lá. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, que João está dizendo que não conhecia Jesus, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, nas páginas do Novo Testamento, o primeiro a receber a promessa do Espírito Santo é Jesus Cristo. E por que Jesus foi o primeiro a receber a promessa do Espírito? Não vamos confundir com ser cheio do Espírito Santo. João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Sim, ele era cheio do Espírito Santo. Mas ele era cheio do Espírito Santo, mas ele não havia recebido a promessa do Espírito Santo. João, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre, ele já veio com uma porção, com uma parcela do Espírito Santo, mas ele não tinha a plenitude do Espírito Santo. E a promessa sobre a efusão do Espírito Santo diz respeito ao tempo em que os judeus receberiam o Espírito Santo em sua plenitude. Então, o Espírito Santo, na sua plenitude, ele não foi dado nas páginas do Antigo Testamento. De acordo com o Novo, não. De acordo com o Novo Testamento, o Espírito Santo, em sua plenitude, em sua forma plena, ele só foi derramado pela primeira vez quando Jesus veio na pessoa de Jesus. João 1, 32, 33, eu já li, né? Versículo 33, eu já li. Aí 3,34, olha o que diz aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Porque aquele que Deus enviou, está falando de Jesus, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ora, o que João está dizendo? Todos aqueles que antes de Jesus receberam o Espírito por medida. Eles receberam o Espírito por medida. Mas Jesus não, ele recebeu o Espírito na sua plenitude. Os 7 Espíritos, ou seja, o Espírito na sua plenitude, repousou sobre Jesus. Mas aqui cabe uma pergunta. Por que de acordo com a ótica do Novo Testamento, por que os santos do Antigo Testamento, inclusive o grande Moisés, inclusive Enoque, Elias, todos aqueles grandes santos, todos aqueles grandes arautos, por que eles não receberam a plenitude do Espírito Santo? E por que Jesus foi o primeiro a receber o Espírito Santo na sua plenitude? Vou já lhe responder aqui. Vou lhe responder logo. Sabe por quê? Jesus foi o primeiro a receber o Espírito em sua plenitude, porque Jesus foi o primeiro e único a ser gerado do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Entendeu agora? Jesus foi o único, o primeiro e único, o primeiro a receber a promessa do Espírito Santo na sua plenitude, porque ele foi o primeiro e único a ser gerado pelo Espírito Santo. Se Jesus não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo, é que eu lhe digo, à luz do Novo Testamento, ele não teria recebido o Espírito Santo na sua plenitude. Ele seria um homem cheio do Espírito Santo, sim, como João Batista, mas não teria recebido a promessa do Espírito Santo. Não teria. Se Jesus não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo, ele não teria também recebido a promessa do Espírito Santo para derramar sobre nós. Ok? Vamos lá. João 7,38. Este assunto, irmãos, eu acho ele deveras muito importante. João 7,38. O que diz aqui? Ó? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Estes rios de água viva aqui é o Espírito Santo. Você vai ver aqui, ó.
E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Entende aqui? Eu já vi alguns comentaristas fazerem um certo drama e dizer, ora, como é que nós vamos entender? Porque na Escritura do Antigo Testamento se diz que muitos vamos receber o Espírito Santo, sim. João Batista era cheio do Espírito Santo, sim. Mas à luz do Novo Testamento, ser cheio do Espírito Santo, em referência aos homens do Antigo Testamento antes de Jesus, não é ter a plenitude do Espírito Santo. É ter a presença do Espírito, é ser usado pelo Espírito, mas não é ter a plenitude do Espírito Santo. A primeira vez que o Espírito Santo foi dado em sua plenitude, quem primeiro experimentou o Espírito Santo na sua plenitude foi Jesus. E ele foi o primeiro por quê? Porque ele foi o primeiro e único a ter sido gerado pelo Espírito Santo. Jesus era o Filho de Deus por geração do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, por causa disso, Jesus foi o primeiro, à luz do Novo Testamento, Jesus foi o primeiro a receber a promessa que está no Antigo Testamento sobre a vinda do Espírito Santo na sua plenitude. Lembrando que, mais uma vez, nas páginas do Antigo Testamento, a nação de Israel ela não é vista a gozar da presença do Espírito Santo, mas apenas profetas, sacerdotes e reis e alguns outros homens que são levantados por Deus para a realização de alguma obra. Tirando isso, a nação ela não é vista a experimentar do Espírito Santo. Ok, queridos? Vamos aqui. Lucas 24, 49. O que diz aqui? Lucas capítulo 24, 49. Mostrei para vocês que Jesus ele foi o primeiro a receber o Espírito Santo. Então vamos aqui em Lucas 24, 49. Eis que sobre vós, falando Jesus, envio a promessa de meu Pai. Eis que sobre vós, discípulos, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus ele promete para os discípulos que sobre eles ele derramará do Espírito Santo. Eis que sobre vós envio de onde? Lá do céu, a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. À luz do Novo Testamento, o Espírito Santo ele só poderia vir depois que Jesus fosse glorificado e estivesse lá no céu. Por isso é que ele diz, eis que sobre vós envio. Envio de onde? Lá do céu. O Espírito Santo ele só poderia vir aqui para a terra, descer sobre os homens na sua plenitude, depois que Jesus tivesse ressuscitado, tivesse sido glorificado e assunto ao céu. O Espírito Santo ele é uma dádiva do céu. Ele é uma dádiva dos céus. Ok, queridos? Atos 1, 2. O que diz aqui? Atos capítulo 1 e verso 2. Vamos lá. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que se escolheram. O que Atos 1, 2 está dizendo? Que Jesus ele deu mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo. Quando Jesus estava ministrando no seu ministério terreno, antes dele morrer, todas as suas instruções, todos os seus mandamentos eram dados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ele recebeu o Espírito Santo em sua plenitude. Vamos aqui para Atos 2 e verso 16 a 18. O que Pedro vai dizer aqui? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então aqui Pedro ele cita na íntegra a profecia de Joel 2, 28 e 29. E vamos ver o que é que Pedro vai dizer mais aqui. Vamos ver aqui. Vamos aqui para Atos 2:33. Olha o que é que Pedro ainda diz mais. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai,
a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós vedes e ouvis. Então, aqui só confirma o que eu falei. Jesus ele foi o primeiro a receber a promessa do Pai. Por que eu trouxe você até aqui, começando do Antigo até aqui? Para lhe mostrar que a teologia judaica ela difere da do Novo Testamento e vice-versa. Para os judeus, a promessa de derramamento do Espírito Santo é para a nação de Israel. Para o Novo Testamento, a promessa do Espírito Santo ela foi destinada para um homem, para Jesus Cristo. Depois que Jesus recebe a promessa, então ele agora vai derramar do Espírito de Deus sobre a igreja. Sobre a igreja. Lembre bem, sobre a igreja. E a igreja, de acordo com o Novo Testamento, ela é composta de judeus e gentios convertidos a Jesus Cristo. Então, a promessa do derramamento do Espírito Santo nas páginas do Antigo Testamento é prometido que para o povo judeu, para o povo santo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, esta promessa do Espírito Santo ela é derramada apenas sobre a igreja. Que a início, nos primeiros dias, a igreja era composta apenas de judeus. Isso você pode conferir lá em Atos. Mas não demorou logo para gentios entrarem na igreja. De sorte que a promessa de derramamento do Espírito Santo ela não ficou apenas na igreja judaica, mas também na igreja gentílica. Mas o importante é você saber que o primeiro a receber a promessa do Espírito Santo foi Jesus Cristo. Ok? O que diz aqui? Atos 2,33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pedro está contrariando a teologia judaica? Está. Porque para os judeus a promessa de Joel e todas as promessas sobre o Espírito Santo ser derramado nos últimos dias é para a nação de Israel. Mas para o Novo Testamento não. A promessa ela é destinada para Cristo, para o descendente, para o filho maior de Abraão. Bom, lá em João 14, 26, João 14, 16, versos 17 e 26, nós temos lá também Jesus falando sobre a vinda do outro Paráclito, do outro Consolador, do Espírito Santo. Esta vinda, ela só pode acontecer depois que Cristo ser elevado aos céus. E isso aconteceu. Isso realmente aconteceu. No Evangelho de João nós temos a promessa. E, por exemplo, em Lucas e no livro de Atos nós temos esta promessa cumprida no dia de Pentecostes, principalmente no livro de Atos. Mas eu vou ler aqui para vocês João 14. Vamos aqui. João 14, 16 e 17. O que é que diz aqui? Ó? E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro Paráclitos, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Daí é que eu tenho dito para vocês que o Espírito Santo ele é apenas para o povo de Deus, não para o mundo. Ok? A promessa da efusão do Espírito Santo é para o povo de Deus, não para o mundo. Porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, o Espírito Santo dos dias de Cristo já habitava com eles, porque Cristo ele tinha o Espírito Santo e Cristo habitava com eles. Por isso é que Jesus diz, porque habita convosco, mas e estará em vós, ou seja, dentro de vós. O Espírito Santo ele já habitava com os discípulos, mas não estava dentro dos discípulos. Na sua forma plena, não. O Espírito Santo habitava com os discípulos, por quê? Porque o Espírito Santo estava em Cristo e Cristo estava com os discípulos. Então o Espírito Santo ele habitava com os discípulos, mas ainda não estava dentro dos discípulos. Razão porque Jesus falou aqui, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse estará em vós só se cumpriu quando o Espírito foi enviado lá do céu pelas mãos de Cristo para a igreja. Somente a partir do dia de Pentecostes é que cumpre-se esta palavra de Jesus, e estará em vós, ou seja, dentro de vós. Dentro. Vamos aqui. Versículo 26. Olha o que diz aqui.
Mas aquele Consolador, ou seja, Paráclitos, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, em Jesus Cristo, todas as promessas de Deus são confirmadas. Só você ler, por exemplo, Romanos capítulo 5. Eu vou ler aqui para você. Porque eu sei que depois de você assistir esse vídeo, você não vai acompanhar na escritura. Então eu vou fazer questão de ler para você. Romanos 15, 8. É o que diz aqui. Ó. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Ou seja, Jesus foi judeu, nasceu como judeu, por causa da verdade de Deus no Antigo Testamento, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E é interessante que entre as promessas está a promessa da efusão do Espírito Santo. Nós vamos já ver aqui. 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Cristo, sim, e por ele, por Cristo, o amém, para a glória de Deus por nós. Então veja que todas as promessas de Deus são em Cristo, sim. Em outras palavras, todas as promessas de Deus que nós vemos no Antigo Testamento destinadas à nação de Israel, na verdade, elas foram destinadas para Cristo. Mas, professor, como é que pode isso? Me explique. Simples. A nação de Israel, ela recebeu as promessas de Deus, inclusive a promessa do Espírito Santo, na qualidade de uma nação pedagoga. A lei foi um pedagogo para a nação de Israel, para levar a nação de Israel a Cristo. Assim também, a nação de Israel, ela foi uma pedagoga, um mestre-escola para as nações até Cristo, ou para levar as nações a Cristo. Percebe? Então, todas as promessas que nós temos no Antigo Testamento, todas, que elas são destinadas para a nação de Israel, foram destinadas para a nação de Israel, mas a nação de Israel recebeu essas promessas, essas profecias na qualidade de uma nação pedagoga, mestre-escola. Ou seja, a nação de Israel, ela recebe os oráculos de Deus, ela recebe as promessas de Deus, para quê? Para entregar nas mãos de Jesus Cristo, porque na verdade todas as promessas do Antigo Testamento, tudo de Deus que é para o mundo, foi destinado para o Senhor Jesus Cristo. É Ele o cumprimento de todas as promessas, é Ele o receptáculo de todas as promessas. É em Cristo que as promessas têm um sim. De acordo com o Novo Testamento, é para Cristo as promessas de Deus, e é em Cristo que as promessas de Deus encontram um sim, e por Ele o amém. Mais uma vez vou ler. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Cristo, sim, e por Ele, por Cristo, o amém, para a glória de Deus. Ok, queridos? Antes de Cristo, os servos de Deus eram cheios do Espírito Santo por receberem uma medida, ou seja, uma porção. Mas o Senhor Jesus recebeu a plenitude do Espírito. Vê João 3,34. Somente aquele, Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, vê Mateus 1,20, Lucas 1,35, poderia receber a plenitude do Espírito Santo e derramá-lo sobre os santos. Vê Atos 2,33. Ok, queridos? Então, por aqui nós encerramos o nosso comentário. Como eu disse para você no início, não é tão fácil de manusear esta questão. Eu tenho quase que certeza que talvez você ainda não ouviu essa explicação desta forma, talvez você não tenha lido, talvez, ok? Talvez, mas eu quero dizer que eu trouxe para você uma explicação à luz da Bíblia Sagrada. Mostrei para você neste vídeo o que significa a promessa de derramamento do Espírito Santo para os judeus. Para os judeus, a promessa é destinada para o povo judeu. Mas para o Novo Testamento, a promessa do Espírito Santo ela é destinada para Jesus Cristo. Ok? Em outras palavras, à luz do Novo Testamento, só quem tem o Espírito Santo é a igreja. Repito, à luz do Novo Testamento, só quem tem o Espírito Santo é a igreja. Por quê? Porque apenas a igreja, ela crê em Jesus Cristo. E a promessa exatamente do Espírito Santo, ela passou pelas mãos de Cristo.
e é derramada sobre aqueles que creem em Cristo. É assim que Atos deixa bem claro a questão, para nós encerrarmos o vídeo. Atos 2 e verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Aí a gente vai bem aqui, ó. Versículo 37, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Está bem aqui, queridos? Um judeu ou uma pessoa de qualquer nação, ele só pode receber o dom do Espírito Santo se ele aceitar a Jesus. Em outras palavras, somente a igreja, somente os cristãos, de acordo com o Novo Testamento, somente os cristãos, a igreja, é que usufruem da presença interna do Espírito Santo. Somente a igreja possui a plenitude do Espírito Santo. Só, de acordo com o Novo Testamento, é isso. Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.